Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos pela participação, todos que estão aqui com a gente, prefeitos que atenderam esse chamado para a gente poder discutir esse momento tão difícil que a gente vive. Como o Eusé bem disse, a prioridade dessa pauta nossa é a pauta do combate à pandemia, as ações conjuntas de combate à pandemia, desse momento ímpar que nós estamos passando, mas nós vamos aproveitar esse momento também de ter aqui com a gente o prestígio da presença do senador Antônio Anastasia, do senador Carlos Viana e do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para poder trazer outras pautas também que são de interesse dos municípios e que tramitam em Brasília, né? Porque a força desses três homens que a gente sempre pôde contar nessa nossa luta municipalista em Brasília é muito grande e a gente poder contar com os senhores aqui é muito importante para nós. Então, eu quero agradecer a cada um dos senhores pela presença, por ter atendido prontamente o nosso convite, o nosso pedido de estar aqui com a gente. Os três senadores, é muito importante para nós, é a representação de Minas Gerais em Brasília, né? E o nosso lema na MM é: somos 853, somos Minas Gerais e juntos somos muito mais. Então, a união de nós, 853, é o nosso Estado. E os nossos senadores representam o nosso Estado na federação, defendem o nosso interesse na federação e queremos poder continuar contando com vocês, com a voz altiva e forte no Planalto Central, defendendo Minas Gerais e, por consequência, defendendo os interesses dos municípios. Nós sabemos que nós temos um pacto federativo às avessas, que ele é injusto, ele concentra os recursos do país lá na União e concentra os serviços do país aqui na cidade. Então, o prefeito fica com o ônus e o governo federal fica com o bônus, vamos dizer assim. Porque o serviço fica todo para nós fazermos e o dinheiro fica quase todo lá com o governo federal. Então, nós precisamos fazer justiça federativa. Isso já vem acontecendo. O nosso pacto federativo ele vem sendo redesenhado, né? Cada um dos nossos senadores tem uma colaboração nisso. Não tem jeito de mudar de uma vez, mas nós precisamos continuar essa mudança, inverter essa pirâmide. É aqui que a vida acontece, é aqui que o dinheiro tem que estar. Esse discurso a gente sempre escuta, mas nós estamos querendo ver ele acontecer mais. E a gente sabe que no Senado Federal, com esses três parceiros que nós temos, isso vem acontecendo, né? Aqui agora, há pouco já foi falado, né, nessa legislação que mudou a forma de destinação das emendas, né, que foi muito importante para nós. Nas conquistas de aporte financeiro de 1% que nós tivemos já alguns, e é uma pauta da nossa reunião, mais 1 de setembro. Na destinação do socorro financeiro que veio o ano passado, e nós precisamos agora de novo, né? Então, nós vamos estar trazendo aqui para os senhores, meus amigos, senador Carlos Viana, senador Anastasia e o presidente Rodrigo Pacheco. Nós vamos estar trazendo para vocês alguns pontos que são anseios nesse momento para nós e que estamos precisando dos senhores tomar a linha de frente com a gente nisso, tá? Nós tivemos uma reunião essa semana com o Ministério da Saúde, com o ministro da Saúde, junto com os secretários, e ela foi muito produtiva no sentido de que nós sentimos que a atual coordenação do Ministério da Saúde está vendo a pandemia realmente do jeito que ela é, um pouco diferente do que a gente sentiu em outros momentos da pandemia. Então, está comprometido com o combate à pandemia, reconhece as fraquezas, as falhas, e está disposto a corrigir para poder seguir para frente. Então, fez alguns compromissos com a gente, o Ministério da Saúde. E nós queremos trazer aqui, compartilhar com os senhores esses compromissos que eles fizeram, para poder os senhores se somarem com a gente na cobrança do cumprimento desses compromissos, né? Então, nós tivemos lá deles o compromisso de intensificar as ações de combate à pandemia, que é um pedido nosso desde lá do início, para que tenha uma coordenação nacional das ações de combate, né? A gente sabe que numa guerra tem que ter um poder comandando, central comandando. E o que estava acontecendo nessa guerra contra a pandemia é que estava cada um por si, cada estado por si, cada cidade por si, e a gente fazia as orientações aqui, o governo federal falava diferente do que a gente estava fazendo, desacreditava a gente com o povo, e agora o Ministério se comprometeu com a gente a ter uma ação, intensificar essa ação coordenada de combate à pandemia, para que todos nós possamos falar a mesma língua, né? E dentro disso,
a prioridade disso é a aceleração da vacinação em massa, porque isso é preciso ser colocado como prioridade das prioridades nossas. Então, isso foi colocado para o Ministério, o ministro se comprometeu com a gente, fez expôs para nós lá algumas possibilidades de compra de mais vacina, de ampliação da produção nacional, e sabemos que vocês, os senhores, os senadores, já estão apoiando e cobrando isso, mas é para nós deixar claro aqui que isso para nós é prioridade das prioridades. O Ministério da Saúde, como os senhores bem sabem, confiscou todo o medicamento que ganhou o apelido de kit intubação, né? E isso, para poder evitar que alguma região comprasse mais e outra ficasse sem, a intenção deles foi boa. Mas a logística na distribuição desses kits, ela está falhando. E o que a gente tem informação hoje é que existem os kits, mas que eles estão presos por falha na logística do Ministério para isso chegar nos hospitais. O que mais acontece é eu escutar prefeito me ligar desesperado, falando que lá no CTI dele tem 20, tem 25, tem 17, tem 10 pessoas lá no CTI, na UTI, e que tem medicamento só para mais poucas horas. E aí tem que correr na secretaria, implorar, a secretaria libera a conta-gotas. Então, essa medida que foi tomada de concentrar, de confiscar todo o medicamento lá, com o propósito de fazer justiça, de não deixar faltar em um lugar e outro ficar com muito armazenado, a intenção foi boa, mas a ação ainda não chegou no ponto. Então, nós pedimos que os senhores também nos ajudem a forçar isso com o Ministério para poder melhorar essa logística na distribuição do chamado kit intubação. E a promessa também que o ministro fez de fazer uma nova chamada do Mais Médicos, porque com a situação da pandemia, a necessidade de mão de obra nos grandes centros, o que aconteceu? Os médicos que estavam lá no interior, por falta de opção nos grandes centros, agora eles foram tudo para os grandes centros. E muita cidade lá do interior ficou desassistida. Cidade que talvez tinha só o médico do Mais Médico, ou ele mais um, e ele fugiu porque teve uma proposta melhor financeiramente falando, numa cidade talvez que para ele com uma qualidade de vida melhor, que ele acha melhor morar na cidade grande, e nós na cidade pequena ficamos desassistidos com isso. Então nós precisamos de nova chamada do Mais Médico, disponibilização de mais médicos para nós no programa, para poder assistir também à atenção básica, principalmente. Porque concentrou tudo na Covid e a atenção básica ficou desassistida em muitos lugares. Então, isso também é prioridade para nós, o ministro se comprometeu, nós estamos aqui, eu estou fazendo esse release dos principais pontos da nossa reunião com o Ministério, que nós tivemos anteontem, na terça-feira, para poder pedir aos senhores senadores que somem conosco nessa pauta aqui também, tá? E aí, passando aqui agora para a nossa agenda direto aqui com os senhores, da nossa pauta direto lá do Senado mesmo, né? Nós temos, num primeiro ponto, até está aqui invertido, porque eu ia falar o contrário, ia falar das outras primeiro para depois entrar no Covid, mas o primeiro ponto mais importante é aqui, ó, é o apoio financeiro aos municípios em decorrência do Covid. O governo federal está lidando de forma que como se o dinheiro que ele liberou o ano passado tivesse resolvido todos os problemas dos municípios pelos próximos 10 anos. E não é a realidade. Nós não podemos medir pelos errados o que aconteceu. Em todo o meio que a gente for, tem gente errada, tem gente certa. Tem gente boa e tem gente ruim. No meio do senador tem gente que não é boa e tem gente que é boa. No meio dos médicos tem gente que não é boa e tem gente que é boa. No meio dos prefeitos também não ia ser diferente. Então, no Brasil inteiro, com 5.570 municípios, teve gente que fez atrapalhada, que não aplicou devidamente o dinheiro. Mas aí eles pegam ali uma minoria e quer que todo mundo pague o preço disso. Na maioria de nós, aplicamos devidamente o dinheiro, estamos aqui lutando para poder combater a pandemia e precisamos do aporte do governo federal, que não é dinheiro de presente para o município, não. É devolver um dinheiro que é nosso. Esse dinheiro é do cidadão. E a forma da gente devolver o dinheiro para o cidadão é com prestação de serviço. E nós estamos precisando agora, então não adianta o dinheiro ficar lá preso lá em Brasília, não. Ele tem que vir aqui para as cidades. Então nós precisamos de um novo aporte financeiro específico para a Covid. Isso é importantíssimo. Contamos assim com a colaboração dos senhores. Eu sei que do jeito que foi colocado na mídia, está parecendo que tem dinheiro sobrando na cidade, que tem dinheiro sobrando nos estados, mas não é bem isso. Nós precisamos que isso seja revisto e que venha um socorro para nós nesse sentido.
principalmente, como foi dito aqui, para as cidades polo, onde está tendo tratamento específico da Covid. Todos nós, cidades pequenas também, necessitamos do socorro, mas principalmente para as cidades polo. Então, vindo agora para uma pauta que sai um pouco da Covid, mas a maioria tem ligação com ela, vamos aqui primeiro nessa aplicação do mínimo de 25% na educação. O ano passado ainda, no final do ano, nós fizemos um movimento, inclusive coletamos assinatura de senadores, os senhores assinaram, apoiando a gente, para poder alterar o ato das disposições constitucionais transitórias, né, e permitir que nesse ano, nesse período da pandemia, no período da calamidade, excepcionalmente, os municípios não tenham que cumprir o mínimo dos 25% da educação. Por quê? Como as escolas estão fechadas e nós tivemos que gastar mais na saúde, teve muito município que não teve condição de gastar os 25% que ele tinha que gastar na educação. E o gestor, por um ato alheio à sua vontade, ele vai ser punido por isso. E muitas vezes não só o gestor, mas o município também, porque a partir do momento que não cumpre aquele limite, o município fica impedido de fazer um tanto de outras coisas. Então existe um anteprojeto, né, circulando aí na casa, e a gente conta com a colaboração dos senhores para poder dar esse apoio para nós, no sentido dessa flexibilização durante a pandemia. E aí, isso é outro tema que também já entra. A pandemia continua, mas a calamidade pública reconhecida o ano passado, ela venceu dia 31 de dezembro. Então, nós não podemos trabalhar por analogia. Então, nós precisamos do reconhecimento da continuidade, dessa possibilidade de a gente agir diferente nas contratações, nos limites, né, para poder dar uma segurança na gestão. Porque colocou-se como se tivesse data de validade a pandemia, né? 31 de dezembro acabou, mas os problemas não acabaram. Nós estamos aqui vivenciando eles ainda. Então, nós precisamos que isso seja mexido também. Uma outra pauta, que é antiga e que a gente vem implorar, que esse ano com certeza já vai fazer falta para nós, que no início do ano a gente tem um aporte de recursos significativo, porque tem PVA, o FPM vem mais gordinho, o ICM vem mais gordinho, aí nos 4 primeiros meses do ano melhor a arrecadação, mas da agora para frente começa a cair, e ela vai caindo sistematicamente até setembro, outubro. Então existe um projeto de lei, uma PEC, que já está adiantado também no Congresso, do 1% do FPM em setembro, né? Ela já passou numa das casas, precisa passar na outra. A gente sabe que os senhores, mesmo estando no Senado, os senhores têm poder também de influência para poder nos auxiliar e isso passar na Câmara, e a gente precisa que apoie esse 1% do FPM em setembro, que é muito significativo para os municípios. Ele vem num momento de seca na arrecadação dos municípios. É um dos momentos que tem menos dinheiro para os municípios. Então, ele vai vir um socorro muito importante e não vai pesar tanto para o governo federal, porque ele vai vir fracionado, ele está estabelecido que no primeiro ano ele paga 0,25, no segundo 0,50, até chegar a 1%. Então, nós contamos com os senhores também para nos auxiliar a fazer isso andar lá, e já teve a parte de grande colaboração dos senhores até aqui, que tem um tempo que a gente está lutando com isso, mas para que isso possa continuar andando, né? Tem a nova lei de licitações, que a gente sabe que o senador Anastasia teve uma participação efetiva também na construção dela, que ela ficou muito tempo para poder chegar no ponto que chegou, ser aprovada, ser sancionada, mas teve alguns vetos e que nós estamos agora trabalhando para poder derrubar esses vetos e ver junto ao governo federal também uma movimentação para criar logo o Portal Nacional de Compras, né? Porque sem o Portal Nacional de Compras criado, a parte da lei fica sem sentido, né? Então, ou criar esse portal ou flexibilizar para a gente poder usar um outro portal até que seja criado, mas o ideal é que se crie logo o Portal Nacional para a gente efetivamente poder usar essa legislação. Esse ponto aqui do CIOP é um ponto assim que eu peço uma especial atenção. Nós até oficiamos já, reunimos o ano passado com o FNDE, oficiamos aí os gabinetes dos senadores pedindo um apoio para a gente nisso, porque nós conseguimos, à época, quando o governo do estado confiscou dinheiro dos municípios, quando depois nós fizemos um acordo para receber, foi muito dinheiro do Fundeb que ele confiscou.
e nós tivemos que usar recurso próprio para pagar a despesa do Fundeb, lá em 2019, 2018, e agora ele está devolvendo para a gente esse dinheiro na conta Fundeb, e nós precisamos repor ele na conta de recurso próprio, porque nós usamos foi do recurso próprio. E o Tribunal de Contas do Estado, numa consulta que nós fizemos, reconheceu o direito da gente devolver esse dinheiro para a conta de recurso próprio, porque facilita muito para a administração o dinheiro não ficar preso nas limitações ali do Fundeb, até a medida do valor que nós gastamos à época de recurso próprio. Entretanto, o CIOP não está aceitando a informação. Aqui, a nível estadual, a nível de Tribunal de Contas, tá ok, o tribunal reconheceu e está fazendo. Mas lá no FNDE, eles não estão fazendo a leitura devida, embora a gente já tenha ido, apresentado, mostrado tecnicamente. Aí a gente tem que estar sempre mexendo nisso. Então, nós estamos querendo pedir aos senhores para poder uma intervenção junto ao FNDE para fazer esse olhar e essa leitura diferenciado do CIOP e dos municípios mineiros. Porque nessa questão do FNDE, nós temos esse direito de voltar esse dinheiro para a conta de recurso próprio para a gente aplicar nas demandas mais necessárias nossas e não ficar preso lá no Fundeb. Ainda mais que o Fundeb, esses 2 anos, não está tendo aula, agora ainda teve o aumento do Fundeb e esse dinheiro ficando lá na conta e nós não podemos aplicar ele, muitas vezes nós estamos precisando na saúde, na infraestrutura, em outras áreas. Então é uma coisa muito importante para a gente poder fazer. E aqui o outro tema que é o fechamento das agências do Banco do Brasil. Nós que vivemos lá no interior sabemos da importância de uma agência do Banco do Brasil, na maioria das cidades que tem, né? Porque a vinculação dessa agência, ela abre muitas possibilidades e ela tem uma função social. O Banco do Brasil, ele não pode ser uma instituição, ele não é um banco privado que pode se ater única e exclusivamente a lucro. Ele tem uma função social. Por exemplo, tem cidade que mantém uma escola lá num distrito rural, que ela é inviável, se for olhar financeiramente, mas ela tem uma função social. Seria muito mais barato colocar as crianças dentro de um ônibus e levar para a cidade para ter aula, mas a cidade mantém a escola lá, porque além da finalidade educacional, ela tem uma função social também, de unir aquelas pessoas, de fazer um movimento, de ter uma presença naquela comunidade. Então, uma agência do Banco do Brasil também tem, além de todos os outros vamos dizer assim, até dependência do município das agências do Banco do Brasil, porque o novo Fundeb falou, por exemplo, que o dinheiro tem que ser pago só pelo Banco do Brasil, nós ainda temos essa questão da função social. E o Banco do Brasil resolveu fechar um mundo de agências Brasil afora. Então, é uma demanda nossa para que os senadores também vejam com carinhos para nós, junto ao Banco do Brasil, a possibilidade disso aí, de ser revista essa decisão do Banco do Brasil e examinado com mais carinho essa questão do fechamento das agências, tá? Então, assim, existe uma pauta que é um livro, cheio de coisa nossa aí no Congresso, mas nós pegamos aqui alguns pontos que a gente, nesse momento, está julgando mais importantes para a gente poder ter esse envolvimento dos senhores, para a gente poder estar resolvendo, e contamos com isso aí. E foi sugerido aqui pelos prefeitos também, que nós vamos ter uma reunião com o governador e o seu secretariado na próxima semana para tratar da questão da dívida da saúde aqui em Minas e para poder a gente pedir aos senhores também que sejam nossos parceiros na solução desse problema, seja auxiliando o Estado a captar dinheiro federal para poder nos pagar, seja influenciando politicamente também aqui no governo, para o governo ver que isso é uma medida importantíssima, principalmente nesse momento de pandemia, que ele deve para nós, segundo os levantamentos da AMM, mais de 5 bilhões de reais, quase 6 bilhões, e que nós sabemos que o Estado não vai ter condição de pagar isso de uma vez, mas que comece pagando uma parte, negocie, igual nós fizemos com o outro, tivemos a paciência com o Estado, fomos parceiro do Estado, negociamos, estamos recebendo devagarinho, podemos receber esse outro também, mas precisamos de um aporte agora, nesse momento da pandemia, mais significativo para poder dar um socorro, porque, por exemplo, cidades polo, como Valadares, que estão lá com 150 milhões para poder receber e passando aperto para poder socorrer a população, nós precisamos que isso seja revisto. Então, estamos pedindo aos senhores também que se somem conosco nessa luta de convencer o Estado de buscar uma solução para começar a pagar a gente, tá? A gente sabe que ele está tendo agora uns aportes de recurso extra aí e que
alguns são vinculados, não pode vir, mas que a gente possa achar uma solução para poder pagar isso. No mais, é minha gratidão aos senhores pela participação e diante de tanta coisa que eu coloquei aqui, né? E para nós é só um pedacinho do tanto de luta que nós estamos tendo. É um tanto de coisa, eu peço desculpa por ter despejado esse tanto de coisa, mas nós precisamos. Pode ter certeza que é urgente o que nós estamos colocando aqui, porque se for para colocar tudo que a gente tem de demanda, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas essas aqui são prioritárias. Peço desculpa aos senhores e conto com os senhores para poder a gente desenvolver o trabalho e alcançar o objetivo de chegar na vitória, né, desses pontos, para a gente alcançar o nosso objetivo principal, que é a nossa vitória principal, que é prestar um serviço público de qualidade ao nosso cidadão, corresponder à confiança do povo que nos colocou no lugar de organizar a nossa cidade, administrar a nossa cidade, e para isso nós precisamos contar com os senhores.